Olá, vamos falar um pouco mais sobre Quirón. Eu falei sobre ele lá em Virgem, vamos falar um pouco mais sobre ele agora. Resumidamente, só para lembrar, Quirón era um centauro diferente dos outros centauros. Ele representava um centauro mais voltado para a sabedoria, para os estudos. Ele era um mestre. Os outros centauros eram seres mais selvagens, vamos dizer assim. E aqui a gente consegue ilustrar um pouco mais o signo de Sagitário. Sagitário tem um lado mais voltado para natureza, para o lado mais selvagem da vida, para conexão com o pé no chão mesmo, assim como os outros centauros. Um lado mais voltado para o humor, para o lado mais brincalhão da vida, para o lado mais voltado para os campos abertos. Mas também Sagitário pode ser visto como um lado mais voltado para a face de Quirón, o sábio, o professor, aquele que busca ter uma postura mais séria em relação à vida. Então a gente consegue ilustrar Sagitário dessas duas formas. Claro que ambos mesclam, né? Às vezes o professor pode ser brincalhão, às vezes aquele conectado com a natureza tem um intelecto bem desenvolvido e por aí vai. E no mito de Quirón ele foi ferido na perna por Hércules, por conta de Hércules ter mirado. Alguns mitos dizem que ele nem sequer mirou para um dos centauros selvagens e acertou Quirón. E por Quirón ser imortal, essa flecha envenenada que atingiu a perna dele manteve ele com aquela ferida eternamente incurável. E por mais que ele fosse um sábio, um professor, um mestre, um curador, ele não conseguia se curar. Então Quirón vai representar um nosso lado que passou por determinadas coisas na vida onde não tem solução. A única coisa que resta nesse patamar é simplesmente filosofar e procurar entender e dar um significado para as dores que a gente passou em algum momento da nossa vida. Porque modificar o que aconteceu não é possível. E veja só, quando Hércules mirou a flecha dele e acertou Quirón, ele de alguma forma teve uma falha na mira. O que isso quer dizer? Quando a gente segue qualquer direção, quando a gente mira de qualquer forma os nossos passos, a gente pode errar e a gente pode se machucar no caminho. Por isso que é importante você ter um bom entendimento, um bom nível de autoconhecimento para saber a direção que você está seguindo. Caso contrário, você caminha por quilômetros, por exemplo, para poder chegar num destino que nem sequer era algo que você realmente gostaria. Então, Quirón pode ser visto também como uma proposta de corregência para Sagitário. A gente falou dele lá em Virgem, como o corregente de Virgem, representando aquela parte nossa que está disposta a se sacrificar pela cura dos outros. Aqui em Sagitário a gente pode ver Quirón como um eterno questionamento em relação a o que nos aconteceu no nosso passado, que nos feriu de forma imutável. Então eu poderia dizer que o nosso lado Quirón, o nosso lado curador ferido, ele pode ser visto como uma parte que deve sempre tentar pensar além. Se você tenta pensar apenas em volta do que te aconteceu de ruim, por exemplo, que te feriu de forma imutável, você vai ficar só girando em volta daquilo. Quando você tenta pensar além, que é a proposta aqui de Sagitário, de tentar enxergar as coisas de cima, aquela ferida, ela passa a ser mais um símbolo na sua vida por ter te tornado quem você é. Lembrando que o significado das coisas, eles são subjetivos. Você que vai dar significado para o que te aconteceu ou simplesmente lamentar o que aconteceu. Se não tem como você mudar, tenta olhar para aquilo e dar um significado e caminhar levando a sua ferida também. Às vezes a gente vive numa ditadura de que tudo precisa ser curado e sanado e resolvido. Nem sempre. A ideia aqui não é buscar uma perfeição, um modo extremamente correto e íntegro de ser humano. Não necessariamente. Quando a gente está buscando por uma perfeição, a gente está buscando por um ideal. Se a gente está buscando por um ideal, de alguma forma a gente está tentando negar o nosso lado humano, porque o ser humano também inclui as imperfeições. O ser humano também inclui as falhas, porque o ser humano vem do sagrado e o sagrado tudo inclui.
O ser humano vem do Yin Yang e o Yin Yang não se separa. Agora eu quero trazer umas datas em relação a Quiron para poder a gente continuar ilustrando o Quiron em outros signos. Eu falei de Quiron de Áries até Virgem, agora eu vou falar dos outros 3 signos que a gente já viu até então. Quiron ficou em Libra de 1995 a 1997, por 2 anos. Então, se a gente está falando que Quiron representa a nossa ferida incurável, o signo de Libra representa o outro, o signo de Libra representa a nossa capacidade de sociabilidade e de relacionamentos. Então, pode ser que a ferida dessa pessoa com Quiron em Libra esteja nos relacionamentos. Talvez ela se sinta sempre incapaz de se vincular com alguém, por exemplo, ou então ela atraia sempre uma pessoa que tem alguma ferida, do qual ela vai sentir que existe uma certa incompatibilidade, talvez. Então é importante analisar caso a caso, porque existem infinitas formas de manifestação. Então, Quiron em Libra pode representar uma ferida na questão dos relacionamentos e dos vínculos sociais. Por 2 anos, Quiron ficou em Escorpião, de 1997 a 1999. Se Escorpião fala da nossa energia psíquica, dos nossos traumas, das nossas sombras, então ali a gente encontra a ferida dessas pessoas. Então, às vezes, a ferida dessa pessoa está voltada para traumas relacionados à sexualidade, por exemplo. Às vezes ela pode ter passado por algum trauma nessa questão, por conta de Quiron representar uma ferida e Escorpião representar a nossa área sexual. Mas também podem ser feridas voltadas para alguns segredos que a pessoa sente que precisa guardar. A gente pode ver também como uma ferida voltada para as finanças, porque também é tema de Escorpião. Só que isso tudo precisa ser investigado, né? Eu só estou trazendo algumas reflexões. Escorpião também fala de morte, né? Então pode ser algum trauma, alguma ferida muito forte em relação à morte de alguém, por exemplo. A morte por si só já é traumatizante, mas talvez para as pessoas que sejam Quiron em Escorpião tenha sido marcante de um nível ainda mais profundo. De 1999 a 2002, Quiron ficou em Sagitário. Então, se Sagitário representa o nosso otimismo, a nossa flecha, a nossa fé ativa, a ferida dessa pessoa pode estar diretamente relacionada a esses temas. Às vezes o otimismo da pessoa foi jogado abaixo, a fé dessa pessoa foi afogada de uma forma às vezes até mesmo irreparável. Então, quando a gente analisa Quiron como corregente de Sagitário também, além de Virgem, a gente pode entender que, como um buscador eterno, a pessoa que tem Quiron em Sagitário, às vezes ela pode se ver otimista com as outras pessoas, para as outras pessoas, mas na própria vida a fé dela pode falhar às vezes. Isso tudo precisa ser investigado, e no caso de Quiron, o que nos resta é filosofar a respeito daquilo que aconteceu, já que não tem como modificar o passado. E sempre que Quiron faz algum contato com algum outro planeta dentro do nosso mapa, a gente leva essa ferida também para aquele outro planeta. Sendo o planeta os deuses, os arquétipos, as funções psicológicas, uma pessoa que tenha, por exemplo, um Quiron em aspecto em contato com a Lua, pode ser que essa pessoa tenha uma ferida emocional em relação à mãe, por exemplo. Uma pessoa que tenha Quiron em contato com o Sol, por exemplo, pode ser que essa pessoa tenha uma ferida muito forte em relação ao próprio pai, à própria criação, ao próprio brilho, à própria forma de ter otimismo na vida, e por aí vai. Para finalizar, uma reflexão em relação ao nosso desenvolvimento humano é o seguinte: nós estamos desenvolvendo o reino hominal. Nós viemos do reino animal e estamos indo para o reino angelical. Veja só. Então estamos nesse reino intermediário entre os animais e os anjos. Nós somos os homens, os seres humanos. A gente pode entender também que o reino hominal está entre os demônios e os anjos. O que eu quero dizer com isso?
Entenda os demônios da nossa vida como os nossos instintos indomados. Quando você está cego em direção à necessidade sexual com alguém, por exemplo, esses instintos estão te dominando. E de alguma forma a gente pode vê-los como demônios na nossa vida. Não no sentido religioso, mas num sentido mais voltado para o lado mais grotesco da vida. Quando a gente vai em direção aos anjos, por exemplo, a gente está buscando uma conexão com algo mais espiritualizado, com algo mais voltado para a consciência, para a luz. Então a gente vê os demônios como a nossa sombra e os anjos como a nossa luz. A gente está entre eles. O objetivo não é negar um lado em direção ao outro. O objetivo é pegar esses demônios, esses instintos, trazer a luz da consciência, entender como eles funcionam e a partir dessa conscientização, eles não te dominam mais. Você tem luz em relação a eles, mas eles não vão deixar de ter a forma que são. Eles simplesmente não te dominarão mais. O objetivo final é nos realizarmos como reino hominal, como seres humanos. Mas para isso, o objetivo não é simplesmente ir em direção aos anjos. O objetivo é a gente pegar na mão dos dois lados.